acaba de nascer uma nova obrigação acessória federal para os contribuintes que usufruem de determinados benefícios fiscais, como, por exemplo, o PERSE, o REIDE e a desoneração da folha de pagamento. E no dia 18 de junho de 2024, ontem, foi publicado no Diário Oficial da União a Instrução Normativa da Receita Federal número 2198 de 2024. A instrução normativa responsável por apresentar e regulamentar uma nova obrigação acessória para determinados contribuintes federais. A DIRB é uma declaração de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária. Quem são os contribuintes que precisam apresentar essas declarações? Qual é o prazo para apresentar essas declarações? Qual é o contexto da sua criação? Vamos aprender tudo isso e um pouco mais sobre essa nova obrigação acessória federal. A DIRB ela nasce no contexto da medida provisória 1227 de 2024, a medida provisória do equilíbrio fiscal ou desequilíbrio fiscal. Aquela medida trazia lá no seu artigo 2º a previsão de que teria o nascimento de uma nova obrigação acessória no qual determinados contribuintes que usufruíssem de benefícios fiscais precisariam apresentar para a Receita Federal um relatório com relação aos benefícios, aos incentivos, às renúncias, às imunidades e às isenções que tiverem usufruído em determinado período de apuração. Mesmo que o Congresso Nacional tenha devolvido a medida provisória somente deixou de produzir efeitos com relação ao artigo 5º e 6º, que trazia, então, a limitação para as compensações tributárias federais. Assim, o artigo que fala a respeito do nascimento de uma nova obrigação acessória manteve-se válido. E após 10, 20 dias da sua publicação, nós temos então o nascimento, a estruturação e toda a regulamentação dessa nova obrigação acessória. Mas, Aina, todo contribuinte federal que tiver o usufruto de algum benefício fiscal precisa entregar essa declaração? Na verdade, não. Existem alguns contribuintes que estão desobrigados a fazer essa entrega de declaração. Além disso, a própria Instrução Normativa 2198 traz lá no finalzinho do seu documento um anexo único, responsável por estabelecer quais são os benefícios fiscais que têm a obrigatoriedade de apresentar esse tipo de declaração. A DIRB precisa ser entregue pelo contribuinte através do preenchimento de um formulário, que é feito dentro do site da própria Receita Federal do Brasil. Eles vão liberar este formulário nos próximos dias para que os contribuintes possam começar a preencher esse tipo de documento que vai informar para a Receita Federal quais são os benefícios que você tem usufruído. Mas existem alguns critérios especiais, algumas condições especiais com relação ao preenchimento dessa declaração e aos períodos de apuração. Em primeiro lugar, contribuintes, pessoas jurídicas que sejam microempresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, desde que optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional, estão desobrigados a realizar a entrega dessa declaração de incentivos e de imunidades. Além disso, existe uma particularidade a respeito da DIRB, que é a respeito dos períodos de apuração que precisam ser entregues para a Receita Federal. Por mais que a DIRB, essa declaração, essa nova obrigação acessória, tenha nascido somente agora, no mês de junho, é necessário informar para a Receita Federal todos os benefícios, incentivos e imunidades que foram fruídos desde janeiro, desde o primeiro período de apuração de 2024. Via de regra, a DIRV precisa ser entregue até o 20º dia do segundo mês subsequente ao período de apuração, onde houve, então, o usufruto desse benefício fiscal. Com relação aos períodos de apuração
que vão de janeiro a maio de 2024, nós temos um critério especial para a entrega dessas declarações, para o preenchimento desses formulários. No caso desses períodos de apuração, a entrega poderá ser feita extraordinariamente até o dia 20 de julho de 2024. Mas, professora, fala para mim, se eu não entregar essa declaração, existe alguma penalidade? É claro que a Receita Federal não ia trazer uma obrigação acessória sem trazer também uma penalidade pelo seu descumprimento. Para os contribuintes que não entregarem a DIRB e tiverem uma receita bruta de até R$ 1 milhão, a multa, a penalidade pelo não cumprimento da obrigação acessória será de 0,5% da receita bruta. Para os contribuintes que têm a receita bruta variável entre 1 milhão e 1 centavo e 10 milhões de reais, nós aplicaremos o percentual de 1%. E para aqueles que têm a receita bruta acima de 10 milhões de reais, será aplicada a penalidade correspondente a 1,5% da receita. E se porventura, no momento do preenchimento dessa nova declaração acessória, tiver algum erro de preenchimento, alguma inconsistência, será aplicada uma multa de 3% com o valor não inferior a R$ 500 sobre o valor que foi omitido, sobre o valor inexato ou sobre o valor inconsistente que foi apontado e plotado dentro da DIRB. Mas, como eu havia dito no começo, nem todos os benefícios fiscais são objeto, então, da necessidade da entrega dessa declaração. O que não significa dizer que novos benefícios fiscais não possam ser posteriormente incluídos dentro dos anexos dessa própria instrução normativa. O que significa dizer que é necessário que você, aluno, você, empresário, você, contador, esteja sempre em dia e revisite a legislação para verificar se existe alguma modificação dentro do momento em que você vai precisar fazer a sua declaração. E o programa e o benefício fiscal que encabeça a lista de benefícios do anexo único da Instrução Normativa da Receita Federal número 2198 é o PERSE, o Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, que tem dentro da sua estrutura a alíquota zero de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social para empresas que, cumprindo uma série de requisitos, tenham sofrido, então, prejuízos no momento da pandemia. Benefícios fiscais como o RECAP, como o REIDE, como o Reporto, que é um regime tributário de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária, também entram no nosso rol de benefícios fiscais que precisam ser declarados dentro da DIRB a partir de agora. A lista completa atualizada comporta, no momento, 16 benefícios, isenções, renúncias e imunidades tributárias que vão representar para a empresa uma redução da sua carga tributária. E entra nessa lista, inclusive, benefícios fiscais destinados ao café torrado, à laranja, à soja, à carne suína e à carne das aves, produtos agropecuários em geral, produtos farmacêuticos e até mesmo a desoneração da folha de pagamento também precisa ser informada dentro da declaração de isenções, renúncias, incentivos, benefícios fiscais federais. E a DIRB ela nasce num contexto de que a Receita Federal, os órgãos federais, precisam estar cada vez mais alinhados com os benefícios fiscais que são aproveitados pelo contribuinte, entendendo que existem muitas irregularidades e ilegalidades nesse processo de aproveitamento de benefício fiscal. Inclusive, nós vemos diariamente empresas que, de forma irregular, apropriaram-se de créditos que não possuíam direito. Então, para trazer um maior monitoramento das empresas a nível federal, a Receita Federal traz uma nova obrigação acessória. É claro que o efeito disso para as empresas é impactante, até porque o efeito é imediato. Essa nova obrigação acessória aumenta o custo de conformidade tributária das empresas, o custo de conformidade fiscal, o quantum que essas empresas vão ter que dispendiar
para estar em dia com a legislação tributária, considerando que a nossa legislação é a mais complexa que nós temos no mundo. E a pergunta que não quer calar, essa declaração acessória, ela cai ou não cai? O meu voto, o meu palpite é de que não cai, principalmente num momento onde nós temos uma grande discussão com relação aos benefícios fiscais entre o judiciário e o executivo. E essa instrução normativa, essa declaração, ela vem então como uma forma de fiscalizar e trazer mais transparência para os benefícios, para os incentivos que são aproveitados pela empresa, dando mais realidade, deixando de forma mais fidedigna a tributação, as reduções e os benefícios fiscais que são aproveitados. Comenta para mim o que você acha dessa nova obrigação acessória federal.